E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite para Cuiabá, para Campina Grande. Tudo bem. Para Porto Alegre, para João Pessoa, para Gravatá, para Vitória, para Goiânia, para Lusiânia, Araçatuba. Hoje a gente tem cidade nova aí. Florianópolis, Brasília, Goiânia, São Paulo. Boa noite para o pessoal do Rio de Janeiro. Dia 1º de outubro estaremos aí. Faça sua inscrição lá no site. O link está no meu Instagram para a palestra que a gente combinou de fazer aí. Viu, pessoal do Rio de Janeiro? Já faça sua inscrição para a gente confirmar o número exato de pessoas lá no hotel. Bom, isso mesmo. Boa noite, pessoal de Porto Velho, de Belo Horizonte e em geral. Manaus também. Hoje a gente vai conversar, antes das eleições, bom que você vota bem no domingo, mas é no sábado. A gente vai conversar hoje sobre experiências, instrumento e caminho. Eu tenho lido aos poucos, uma leitura muito devagar, de um livro da biografia do Steve Jobs, e eu leio 2 vezes por semana, de manhãzinha, e eu percebo, né, na história dele, o Steve Jobs, para quem não conhece, ele foi abandonado, né, na verdade, na sua infância, e ele é adotado por um casal depois disso, e esse sentimento de abandono, né, a história tem algumas justificativas aí, mas esse sentimento de abandono persegue ele a vida toda. Ele tem uma sensação de que ele é rejeitado, e essa sensação de que ele é rejeitado faz com que ele tenha um perfil, uma personalidade um pouco mais impulsiva e um pouco mais arrojada, um pouco menos equilibrada até, e isso acaba permitindo com que ele passe a, inclusive, distorcer a realidade de várias formas e durante várias vezes, mas é isso que leva ele a produzir ou a construir a Apple. Na verdade, mas é só esse ponto que eu queria trazer, e aí a gente vai ver a nossa reflexão. É que muitas vezes a gente tem uma experiência ruim. Você pode ter certeza que nesse livro, que é a biografia do Steve Jobs, você percebe que essa experiência foi muito ruim para ele. A sensação de abandono na infância foi algo extremamente negativo. A experiência ruim é ruim, não tem jeito de você mudar essa realidade. Durante a vida toda ele sofre com aquilo, às vezes conscientemente, às vezes inconscientemente. Ele sofre com aquilo. Ele vai narrar a primeira vez que ele sente uma tristeza enorme. É uma menina vizinha dele, de 6 anos, que pergunta para ele: ah, mas seus pais são esses? Aí ele conta que os primeiros pais não eram os biológicos, ele havia sido adotado. Aí a menina diz para ele assim, ele tinha 6 anos: nossa, então você foi rejeitado pelos seus pais? E aí ele ouve aquilo e sai correndo e vai para casa e pergunta para o pai dele, que o havia adotado, sobre isso. E isso deixa ele absolutamente triste. Isso é a primeira vez que ele se traumatiza mesmo com a ideia. Experiências ruins são ruins. É isso que permite ele utilizar, sem sombra de dúvidas, uma personalidade mais arrojada, menos equilibrada e mais ousada, que permite com que ele construa a Apple. Mas a experiência não deixou de ser ruim. Eu pensava sobre isso e pensava como às vezes a gente é só instrumento. Porque você há de concordar comigo que existe um mundo antes do Steve Jobs e um mundo depois. É ele que cria o iPhone, o iPad e revoluciona o mundo digital e mudou o seu estilo de vida. O que você faz, como você conversa com as pessoas, como é o seu cotidiano e como isso mudou a sua vida.
Me parece que esse trauma que ele vivenciou e que determinou esse tipo de comportamento dele produziu um bem para a sociedade de alguma forma. Mas você percebe como às vezes você é só instrumento. Às vezes aquela experiência sua foi ruim mesmo. Você olha para trás e diz, gente, aquilo que eu vivi foi ruim. Não tem jeito de eu virar para você e falar, nossa, foi bom. Com certeza você extraiu ensinamentos, tudo, mas você olha para trás e fala, aquilo ali foi ruim. Você não seria você sem ela, isso é um fato. Basta você pensar em relacionamentos. As pessoas que você escolheu namorar quando você tinha 15 anos de idade, você olha hoje e diz, meu Deus do céu, como é que eu namorei essa pessoa? Se eu pudesse voltar atrás, eu nunca teria me relacionado com essa pessoa. Com 15 anos, com 18, com 20, com 25. Você olha e fala, não, como é que eu pude gostar dessa pessoa? Como é que eu pude me submeter a isso? Como é que eu pude aceitar essa humilhação? Como é que eu pude aceitar alguém falar assim comigo? Você teve uma experiência realmente ruim. E você olha para trás e diz, a experiência foi muito ruim. Mas as experiências ruins do passado evitam os erros de hoje. Foi a pessoa errada que você namorou atrás que permite com que você não namore a pessoa errada hoje. Ela te poupa de um erro hoje. A experiência ruim permite com que você não incida no mesmo erro, se você tiver aprendido a lição, e eu espero que sim. A verdade é que as experiências ruins de antes evitam experiências ruins hoje. É você aprendendo com você. Ótimo. Outras pessoas também aprenderam com você. É gente que olhou esse seu relacionamento ruim e falou assim, nossa, eu não quero ter essa experiência que essa pessoa teve, não. Então essa pessoa aprendeu com você. Nesse caso, você foi só instrumento. A experiência ruim foi sua, você aprendeu, mas a experiência ruim foi sua e outra pessoa aprendeu sem ter tido a mesma experiência ruim. Você aprendeu com você e outra pessoa também aprendeu com você. A ideia é que você também aprenda com os outros e não só com você. Não precisa ter experiência ruim em todas as áreas da vida para você aprender o que é ruim e começar a valorizar o que é bom. O que você precisa pensar, olhando a vida dos outros, e não no sentido de saber o que acontece na vida do fulano de tal, mas analisando imparcialmente e como ser humano, o que aconteceu na vida do outro, é que você chega a conclusões para a vida própria. Uma pergunta que eu acho muito legal de fazer é, pessoas que levaram o estilo de vida que eu estou levando, elas deram em quê? Elas chegaram aonde? O que elas fizeram? Como foi a vida delas? Pessoas que levaram o estilo de vida que eu levo hoje, e que hoje são 20 anos mais velhas do que eu, essas pessoas fizeram o quê? Ah, não, isso vai fazer com que você pergunte ou que você perceba se você está no caminho certo ou no caminho errado. Porque não adianta você tomar o mesmo caminho de João e imaginar que o seu verso do destino de João. O mesmo caminho leva ao mesmo destino. E talvez a sabedoria esteja exatamente aí, em analisando o caminho de quem foi na sua frente, perceber os equívocos e tomar outra direção. Você pode até errar, o que você não pode é incidir no mesmo erro, tendo visto o buraco, perseguir aquele que caiu no buraco. É essa a ideia. Pessoas que levaram o seu estilo de vida, essas pessoas chegaram aonde? É isso que você precisa pensar, é sobre isso que você precisa refletir. Quer dizer, eu vou fazer isso aqui, eu vou tomar esse caminho. Mas quem tomou esse caminho caiu, mas acho que voltou, né? Voltou agora ou não? Voltou, pessoal? Está travado ainda? Voltou normal agora? Ótimo. Então vamos lá. Tá normal, né?
Ótimo. Eu vi que caiu aqui mesmo, mas voltou. Então, o que eu quero dizer a você é que pessoas que tomaram o mesmo caminho chegaram ao mesmo destino. Às vezes a gente tem uma visão romantizada da vida e a gente pensa que em algum momento da nossa vida algo extraordinário vai acontecer, uma surpresa espera a gente e isso vai mudar a nossa vida completamente. Uma espécie de prêmio da Mega Sena, uma espécie de um acontecimento assim que absolutamente vai mudar a nossa vida. O que você precisa perceber é que você não pode contar com esse acaso. Ele vai acontecer em alguns momentos da vida, mas você tem que trabalhar como se ele não existisse e analisar friamente o seu caminho. Basta você fazer essa comparação. A gente aprende com os nossos erros, mas é mais sábio aprender com o erro dos outros, porque aí você evita o erro. E alguns erros são gritantes. Você vai dizer, não, aquele sujeito que bebia 3 vezes por semana, que levava esse estilo de vida pouco compromissado, ou com o trabalho, ou com o estudo, ou com aquilo que ele se propunha a fazer, o que aconteceu com ele? Onde é que ele chegou? O que ele fez? Quando você faz esse tipo de reflexão, é que você chega à conclusão que a gente tem que chegar, que é a seguinte: o mesmo caminho não leva a destino diferente. Você precisa mudar o caminho por vezes. Aprenda com o outro. A experiência ruim fez de você instrumento na vida do outro. Mas as experiências ruins do outro têm que fazer desse outro um instrumento na sua vida. A gente aprende com Michael Phelps, eu vi as pessoas colocando aí, a gente aprende com a Rafaela, a gente aprende com um monte de gente agora nas Olimpíadas que sempre tem uma história de superação. E tem uma história de superação porque as pessoas que vivenciam algo extraordinário precisaram necessariamente superar um monte de coisas. É sempre isso. Então, o que eu quero de você é que você perceba, sem sombra de dúvidas, que está na hora de você usar o exemplo do outro para tomar o seu caminho. É só isso que eu quero trazer para vocês hoje. E essa é a reflexão da semana. Da segunda, do começo da semana. Pessoas que levaram o seu estilo de vida. Chegaram aonde? Deram em quê? Fizeram o quê? E em todas as áreas da vida. Nos estudos, no trabalho, nas relações, nas finanças, no vida espiritual. Você faça uma análise assim. Quem leva o meu estilo de vida chega aonde? E essa é uma pergunta que pode mudar até a sua semana, porque aí você pode mudar o seu estilo de vida para poder colher algo que você efetivamente vai começar a plantar. Tá certo, gente? Pode deixar aí que qualquer dia desses eu apareço com um poema. Muito obrigado para vocês aí, pessoal de Araripina também. Um abraço para vocês e até mais, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.